Mariana. Senhor Jesus, Pai Todo-Poderoso, queremos nesse momento, Senhor, entregar, Senhor, a sua filha em tuas mãos, Pai. Esteja com ela, Senhor, que ela possa fazer o melhor para ti, Pai. Trazer, Senhor, essa palavra abençoada para nós, que só esteja sobre a casa dela, esteja sobre a vida dela, em nome de Jesus. Amém. Amém, pastora. Eu que agradeço. Obrigado. Graça e paz, amada igreja. Amém. Nós estamos na série. Qual série que é mesmo? Raio-X espiritual e qual que é a outra parte? Olhando para dentro de mim, não para dentro do outro, né? E como tem falado ao nosso coração, ao nosso espírito, essa série. E a gente está fazendo uma viagem ao nosso interior. Porque são muitas coisas que nos distraem no dia a dia. E a gente foca muito no exterior, o que está acontecendo do lado de fora, o que está acontecendo do lado de fora, o que eu estou ouvindo do lado de fora. E a gente precisa focar no nosso interior. E tem acontecido aqui ministrações profundas. Inclusive as 3 últimas, se não me engano, pastor, acho que as 3 últimas, né, que deu um probleminha técnico, não pôde ser transmitido, mas foi gravado e agora já está na rede. Tá? Está no canal da igreja, no YouTube, todas as ministrações dessa série. Se você perdeu alguma, entre lá, assista, envie para pessoas, tem falado tremendamente aos nossos corações. E também quem está indo nos cultos de quarta-feira, nós estamos também com a série no culto dos lares, tem sido uma bênção. Então vamos relembrar um pouquinho. O pastor Beto trouxe para nós, tratando a cegueira espiritual. Depois, na quarta, o Roger, o cuidado com a saúde, o pastor cuida de nós, mas tem o nosso autocuidado também. Depois teve o tratamento da alma. Depois, o pastor Beto, no domingo, também falou sobre não pule do barco, uma ministração tremenda para os nossos corações. Na quarta-feira, o Roger ministrou sobre renúncia e obediência, foi tremendo também, a palavra abençoada, profunda. E hoje nós temos o tema já projetado aqui, que você já leu. Lê comigo. Um coração. Põe a mão sobre o teu coração. Dele procede as fontes de vida. É do nosso coração que procedem as fontes de vida. E o salmista Davi, ele fala com Deus. É sobre essa palavra que nós vamos ser ministrados nessa noite. Ele faz uma oração para que Deus faça isso, que Deus entre no interior dele. Assim como nós estamos recebendo as palavras do Senhor e entrando no nosso profundo, no nosso interior, o rei Davi, o adorador Davi, o salmista Davi, o pastor de ovelhas Davi, aquele que lutava com o urso, com o gigante, Davi, está aqui fazendo essa oração nessa noite, trazendo a nossa lembrança, o que a gente precisa orar, muitas vezes esquecemos. Ele fez uma oração ousada, ele fez uma oração corajosa, ele fez uma oração de arrependimento. E essa oração que nós vamos ler daqui a pouquinho, ela nos leva à consciência do que a gente pode carregar dentro de nós. Porque, como eu disse, muitas vezes a gente fica focado no que está acontecendo do lado de fora, ou com o outro. E a gente esquece de olhar para dentro de nós. O que é que está acontecendo no meu interior? E aí a gente precisa da ajuda de Deus, da ajuda do Espírito Santo, porque muitas vezes a gente está tão focado no outro que a gente não vê que estamos carregando dentro de nós intenções que não agradam a Deus, motivações que não estão chegando no trono da graça. E como nós fazemos isso? É sempre bom perguntar, Senhor, qual é a minha motivação em estar fazendo algo? Qual é a minha motivação em estar fazendo isso que eu estou fazendo? E muitas vezes nós temos não só a motivação e a intenção, a gente tem ações ruins. Porque quando a gente pode fazer o bem e não faz, a Bíblia diz que nós estamos pecando. Isso é uma ação ruim. Quando você pode fazer o bem, você tem uma palavra, você tem um ombro, você tem algo para dar para alguém, mas naquela hora você não quis fazer. Então você não agiu como a palavra de Deus tem instruído. E muitas vezes isso está dentro de nós. Isso está lá dentro. Eu vou passar vergonha, eu vou falar, não vai aceitar. Quem sou eu para falar? Mas Deus tem ministrado a nossa vida para quê? E para quem? Para nós mesmos, sim.
mas também para o próximo. Já foi falado aqui hoje sobre o próximo. E nós necessitamos dessa correção que o rei Davi vai pedir nessa oração. Então eu quero te convidar a abrir a palavra de Deus, a viva, eficaz e inerrante palavra de Deus, em Salmo 139, um dos salmos, na minha opinião, mais lindos da Bíblia. Todos eles são maravilhosos, mas esse salmo que fala da nossa formação no ventre, da bênção do Senhor formando a gente, e como o rei Davi reconhece a onipresença, a onisciência de Deus nesse salmo. É tremendo. Então nós vamos ler os versículos 23 e 24, que é essa oração, e vamos pedir para Deus: Espírito Santo, me leva para o meu interior, junto com o Senhor nessa noite. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações, os meus pensamentos, em algumas versões. Vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Pai, nós estamos aqui diante de um clamor, e esse é o nosso clamor nessa noite. A gente começa esse momento da palavra com essa oração, e eu não vou acrescentar mais nada, Pai, na oração de Davi, porque ele está pedindo tudo que nós precisamos aqui. Então fala conosco, nos leva, Pai, ao nosso interior, e faz como Tu queres. Só não me deixa, Pai, sair daquilo que o Senhor já ministrou ao meu coração. Freia também todo o ímpeto da carne, toda a vontade do homem, toda a minha vontade, porque ela é ruim, ela não é boa, mas que a Tua vontade soberana, Pai, seja derramada sobre nós aqui, pela Tua palavra, santa e poderosa, em nome de Jesus. Amém? Diga assim comigo bem forte: Deus sabe tudo sobre mim. Agora diga refletindo: Deus sabe tudo sobre mim. Guarda isso no teu coração todos os dias. Ele sabe tudo sobre nós. Davi, ele disse a Deus aqui: entra no meu interior, Senhor, e corrige. Corrige o quê? Aquilo que não está bom. Entra aqui, Senhor, na minha vida. Entra no mais profundo. É mais ou menos assim, como se a Polícia Federal estivesse fazendo busca e apreensão na casa de um marginal, de um bandido, e chegasse lá, ele tivesse que vasculhar, ele tivesse que examinar, ele tivesse que inspecionar tudo, arquivos, caixas, e com certeza, se a pessoa está devendo, ela vai esconder algumas coisas, não vai? Ela vai dizer: não, essa caixa aqui não olha não, não, nesse drive aqui não, esse arquivo aqui muito menos, não, por favor, esse aqui não. Davi está fazendo o contrário, como quem não deve. É como se ele corresse atrás de Deus nessa oração e dissesse assim: Senhor, pega essa caixa aqui também, ó, tem essa caixa aqui, ó, que está aqui dentro do meu coração, vê essa aqui também, olha essa caixa aqui que eu escondi, mas agora eu não quero esconder mais. É mais ou menos isso. É isso que ele está falando para Deus. Sonda e conhece o meu coração. Entra aqui, Senhor, vê tudo que eu tenho pensado, vê como eu tenho vivido, prova-me, dirige os meus passos, porque às vezes esses passos querem tomar outros rumos. Ele está fazendo totalmente o contrário de um bandido que esconde tudo, mas não, de uma pessoa arrependida, que quer que Deus veja e realmente conserte a vida dele. Essa é a primeira coisa que a gente tem que fazer, reconhecer que nós precisamos da correção de Deus. Porque quando eu me fecho para a correção, eu acho que a palavra não é para mim, eu não preciso ser corrigido, com certeza nós precisamos. A gente não deixa com que a palavra nos trate, e com que a palavra nos confronte naquilo que a gente precisa. Então o que ele falou para Deus? Sonda-me. Ele não falou: sonda ali os meus servos, sonda as mulheres que eu tenho aqui no palácio. Não, ele falou: sonda-me, Senhor. Conhece o meu coração. Conhece os meus pensamentos, aquilo que me inquieta, que tem coisa que inquieta a gente.
Tem coisa que Satanás lança na nossa vida que inquieta a nossa vida, rouba a nossa paz, tenta roubar a nossa adoração. A gente fica focado naquilo e ele diz: prova-me, me coloca mesmo em situações que eu possa ser provado na tua palavra. Prova-me com as dificuldades, Senhor, porque eu quero ver se eu estou aprovado realmente. Que oração, né, gente? Ver se há algo em minha conduta. Não, eu faço tudo certo. Eu canto, eu levanto a mão, eu adoro, eu louvo. Eu dizimo, eu oferto, eu sirvo na igreja, eu abençoo o meu irmão, eu compro um presente, dou para quem está precisando. Mas vê se na minha conduta, Senhor, há algo que te ofende. Com certeza tem. E dirige-me pelo caminho certo, Senhor. Davi fala na oração que Deus tem total acesso ao seu interior. E eu creio que é isso que o Pai quer ouvir de nós nessa noite. Que Ele tem total acesso ao nosso interior para arrancar o que precisa e acrescentar também o que precisa. E Ele vai no mais secreto. E o salmista Davi, o adorador Davi, ele usa a palavra sonda. E quando a gente começa a ler o Salmo 139, também ele usa a palavra sonda-me. Interessante isso, né? E qual que é a finalidade da sonda? A finalidade de uma sonda é entrar na profundidade do corpo. É tratar mesmo. Vai tratar com remédio, muitas vezes, pela sonda. Vai tratar com oxigênio, vai tratar com alimento. E, às vezes, também a sonda é usada para eliminar, expurgar do nosso corpo aquilo que não está bom. Vai usar a sonda correta, no momento correto, para o nosso tratamento interior. Olha que coisa interessante. Palavra de Deus, e é isso que está falando para nós nessa noite. Mas há uma coisa aqui que só Deus pode fazer, só Ele pode fazer: sondar o coração. Nosso coração, que muitas vezes é enganoso, não siga o seu coração. Tem gente que aconselha isso: segue o teu coração. Segue não. A Bíblia diz que o coração é enganoso. A gente tem que seguir o que Deus nos ministra na palavra. Se a gente for seguir o nosso coração, gente, dá ruim, hein, para nós, hein? Não é para seguir o coração. A paz é a juíza e árbitra do coração. Mas como eu recebo essa paz? Só Deus dá a paz. Está escrito lá em João 14. Deixo-vos a minha paz. O mundo não tem paz para nós. Então, o que vem para o nosso coração como o mundo dando paz, é uma paz mentirosa. Por isso que eu não posso seguir o meu coração, eu tenho que seguir a palavra de Deus. Às vezes vai doer, você vai gemer para fazer a vontade de Deus, mas é o que está agradando. E nada foge, gente, do saber de Deus. O salmista está dizendo para nós nessa noite isso, que Ele tem total acesso a tudo. Vamos relembrar um pouquinho. Ele sabe a tua história, Ele conhece a minha história, desde a minha concepção, lá no ventre da minha mãezinha. E assim a história de todo mundo aqui. Ele sabe como foi a nossa gestação, Ele sabe como foi o nosso parto, o dia do nosso nascimento, as nossas histórias da infância, da adolescência. Deus conhece tudo sobre nós. Até esse exato momento, Ele conhece tudo sobre nós. Não há nada que a gente possa esconder dEle. Ele é um Senhor tão soberano e absoluto, que Ele conhece todas as estrelas da galáxia. E Ele chama cada uma pelo nome. Vocês já imaginaram isso? Na Bíblia está escrito que o Senhor conhece as estrelas e Ele chama cada uma pelo nome. Eu tenho alunos na sala, às vezes eu troco, eles falam: não, meu nome não é Raul, meu nome é Juan. Meu nome não é João, meu nome é Pedro. E eu troco os nomes. Não, desculpa, é que eu passo em outras salas, eu troco os nomes. São pouquíssimos alunos, 30. Agora imagine Deus contando as estrelas e chamando cada uma pelo nome. Que coisa tremenda. Ele conhece quantas gotas de água tem nos oceanos do planeta. Eu quero que você pense na grandeza de Deus. Onde o salmista está nos levando com essa oração nessa noite? Ele também sabe quantos grãos de areia, aquelas dunas maravilhosas, Ele sabe quantos grãos de areia tem fora do mar e dentro do mar. Ele sabe também quanto tem de pó na terra, porque Ele sabe medir na balança de precisão dEle. Ele sabe quantos palmos tem o céu. Ele já mediu os céus a palmos. Ele sabe quanto tem. Ele sabe tudo sobre nós. Ele sabe exatamente qual é a sua dor agora.
Ele sabe exatamente qual é a sua luta diária, a minha luta diária. Ele sabe também quando sangra o nosso coração por alguma situação que a gente viveu ou está vivendo. Ele sabe quando nós fomos humilhados, mas Ele também sabe quando nós humilhamos as pessoas, quando nós ludibriamos, quando nós mentimos, quando nós suprimimos, quando nós também oprimimos pessoas. Deus conhece isso também sobre nós. Ele sabe sobre os nossos sentimentos bons, e Ele também sabe sobre os nossos sentimentos ruins. E Ele também sabe dos nossos pensamentos que passam pela nossa cabeça, que são trilhões de pensamentos no dia. Mas existem uns pensamentos que querem insistir em ficar, que são os pensamentos intrusivos. É intruso mesmo, intrusivo. É aquilo que vai contra o que você acredita, o que você pensa, o que você conhece da palavra, mas vem aquele pensamento ruim. E Deus está falando para nós nessa noite que até isso Ele sabe. Ele sabe se a gente vai alimentar aquele pensamento intrusivo que entrou, ou se a gente vai repreender aquele pensamento com a palavra de Deus. Porque nós precisamos entrar com a palavra de Deus quando o pensamento ruim chega, porque ele quer entrar. Nós é que devemos expulsar ele, não deixar ele tomar lugar dentro da nossa mente. As motivações do nosso coração, os nossos segredos, que a gente tenta esconder dos outros, mas de Deus a gente não esconde nada, Ele tem a chave do nosso coração, Ele tem total acesso. Só que Ele é educado, Ele é gentil. Eis que estou à porta e bato. Que porta é essa, hein? Porta do nosso coração. Ele não é como Satanás que invade. Ele é gentil, ele espera a gente pedir a ajuda dele. E as nossas intenções, que muitas vezes as nossas intenções não estão carregadas de boas atitudes. E Deus, Ele já sondou isso sobre nós. Então Ele conhece, meus irmãos, cada um de nós. Ele conhece as nossas digitais, que são todas diferentes aqui. Ele conhece a gente melhor do que nós mesmos nos conhecemos. Às vezes a gente não sabe por que a gente acorda ruim. Nossa, hoje está estranho o dia para mim. O que será que eu tenho, meu Deus? Nunca sentiram isso? Aquela opressão vindo? Aquela tristeza querendo entrar? Aí você tem que já ir para a adoração, para a palavra de Deus. Mas você não sabe a causa, por que está vindo aquilo? Mas Deus sabe. Porque Ele conhece tudo, Ele é o fabricante. Ele nos fabricou de uma forma especial e admirável. Está aqui no Salmo 139 também. E todos os nossos dias estão escritos no seu livro. Que coisa linda, gente. Todos os nossos dias estão escritos no livro dele. Aquele que te sonda, nós oramos nessa noite. Sonda-me e me conhece, Senhor. Ele também te conhece por inteiro. Ele conhece por dentro e por fora. E esse mesmo Deus que nos sonda e nos conhece, Ele também quer nos abençoar como o bom Pai que Ele é. Ele quer te abençoar, meu irmão, minha irmã. Ele quer me abençoar. Ele quer nos dar aquilo que é melhor, trazer felicidade para a nossa vida. E por isso Ele nos ensina o Evangelho. Bem-aventurados que choram, bem-aventurados humildes, são os felizes. Ele dá para nós, lá em Mateus 5, a receita da felicidade. Mas a gente não quer chorar, a gente não quer sofrer, a gente não quer ser humilde. Então falta felicidade. Mas Ele está falando aqui nessa noite, que Ele quer te ver pleno, que Ele quer te ver plena, próspero, abençoado, e trilhando um caminho da vida eterna. Ele não quer que nenhum dos filhos dele se perca no caminho, não. Mas que fique no caminho da vida eterna. Lá, gente, o caminho lá de trás de Moisés. Vamos voltar lá no Velho Testamento. Que era o caminho da peregrinação para a terra prometida. Nós também estamos nesse caminho hoje. E a nossa terra prometida chama-se Canaã Celestial. Amém? A gente nunca pode tirar a nossa visão que eu preciso trilhar esse caminho. Eu não posso sair dele. Quantos não saíram lá do caminho de Moisés, quando Moisés estava ali liderando, Moisés estava falando, ensinando o povo, mas era um povo obstinado de coração, queria ficar voltando lá para comer as cebolas, o alho poró do Egito, voltando para o passado, voltando para aquilo que Deus não queria mais para a vida deles. A gente tem que olhar para frente, é para frente que a gente olha, não é para trás. Lá a gente dá tchau, ficou, passado. Agora é trilhar o caminho da vida eterna.
Então, essa oração de Davi, ela é uma oração pontual para os dias que nós estamos vivendo. Nós temos ouvido tantas notícias ruins, né? De igrejas grandes, de líderes religiosos, de escândalos. Mas quem estiver focado no Senhor não cai. Quem estiver junto com Deus, quem estiver trilhando o caminho de paz, quem sabe a quem está servindo, não abandona a fé. E Davi está dizendo isso, porque ele conhece Deus, ele conhece o poder de Deus, é que ele permite. Ele fala: Senhor, eu abro o meu coração, a minha vida, eu permito que o Senhor entre com a sua sonda, e nessa noite, permita você também, que o Senhor agora passe a sonda celestial dele, o grande médico, ele é o pai da medicina. Essa sonda entrar, diagnosticar a área que nós mais precisamos. Talvez quem conheça essa área melhor é quem convive com você. Tem coisas que as pessoas falam sobre nós que a gente ainda rebate, né? Ah, mas você é assim. Não, eu não sou assim, não. A gente não quer, né? Essa mudança, esse confronto. Mas nada melhor do que quem convive com a gente poder falar: olha, você poderia melhorar tanto nisso. Mas hoje, o que Davi está falando é que existe um especialista em sondar. Ele quer entrar nessa noite e ele quer olhar para o meu e para o seu interior. Peça isso para ele, para essa área a ser tratada, a área de necessidade. Olha para o meu interior, Senhor, e me fala. Agora é você e Deus. Aponta para mim, Senhor, aquilo que eu não tenho apontado para Cristo na minha vida. Porque a nossa vida nessa terra, gente, é apontar para Cristo sempre. Com as nossas palavras, com as nossas atitudes. É sempre apontando para Cristo. Mas existem coisas que desapontam para Cristo, não apontam. E o Senhor está falando nessa noite. Você tem coragem de fazer essa oração? Senhor, olha para dentro de mim e me mostra o que não tem apontado para Ti. O que eu preciso fazer? Onde eu preciso melhorar? Peça ajuda de quem mora com você também. Estamos prontos? Estamos prontos para receber o diagnóstico de Deus? Porque se Ele passar essa sonda, com certeza Ele vai usar a boca de alguém para te abençoar, para falar o que precisa. Ele vai usar a própria palavra dEle para te confrontar e para dizer sobre o que você precisa mudar. Se nós estamos prontos para receber um diagnóstico do médico dos médicos, que quer passar com a sonda dele, que quer trazer um tratamento, às vezes até naquela conduta inadequada que a gente insiste em manter, sabe aqueles pecados de estimação que a gente gosta de cultivar? E não adianta, gente, quando fala de mazela interior, tem gente que não gosta de ouvir, mas tem muita coisa chamada pecado. E nós temos que confessar, e a palavra diz, abandonar a prática, para que a gente alcance misericórdia. Nós precisamos dessa misericórdia. Então, esses pecados de estimação, eles insistem em ficar, mas porque a gente insiste em alimentar. E são pecados nocivos, que trazem um dano muito grande no nosso espiritual, e vai trazer também no nosso emocional, e, consequentemente, vai trazer no nosso físico. O nosso físico, muitas vezes, acaba sendo destruído por causa dos nossos pecados. E a Bíblia diz que o salário do pecado, qual que é o salário mesmo? É alto? Não, é a morte. É a morte. É esse o salário do pecado. Então, a gente precisa rever nessa noite, com essa palavra, a nossa forma de viver, a nossa forma de tratar as pessoas, a nossa rebeldia interior, porque às vezes nós somos rebeldes. Nós somos rebeldes com as nossas falas, nós somos rebeldes com os nossos atos. Às vezes achamos que não, mas deixa a sonda de Deus passar. Deixa a sonda de Deus confrontar aí a nossa boca. Quando as coisas estão indo bem, que ótimo, louvado seja o meu Senhor. Mas quando as coisas vão mal, não está saindo do meu jeito, saem coisas horríveis da boca. Palavras de maldição. O profeta Isaías, quando foi chamado por Deus, ele disse, ai de mim, Senhor, que sou um homem de lábios impuros. O que ele estava falando? Boca suja, que ele tinha uma boca pesada, e que ele vivia no meio de um povo que também tinha
Aí Deus manda o anjo pega uma brasa com uma tenaz, que é uma pinça, e leva até a boca de Isaías. O que ele estava falando? Eu purifico a tua boca, profeta, e daqui em diante, você vai falar as coisas do alto, não mais com lábios impuros, não mais falando palavras torpes, palavras que desanimam, palavras que desagradam o ambiente, mas principalmente desagradam a Deus. O nosso olhar, muitas vezes, gente, nosso olhar é o que entra tudo. Você pode escolher pelo controle o que você assiste. Você pode escolher o que você quer ver. Deus não tem nada com isso. Isso é inclinação da nossa carne. Nós é que escolhemos. Isso aqui é filme de terror. Na minha casa, esse filme de terror não vai cair bem. Vai trazer um ambiente ruim. Vai trazer essa série aqui está falando de promiscuidade. Não é uma coisa boa para assistir na minha casa. Não adianta dizer que é só um filme. Não é. Existem as hostes celestiais do mal trabalhando nos filmes, trabalhando nas músicas, trabalhando com ideologias na nossa cabeça. E a gente acha que está tudo bem. Não tem problema entrar isso. Eu posso assistir, depois eu oro. Deus santifica os meus olhos. Nosso coração muitas vezes cheio de raiva. Raiva do chefe, raiva da gerente, raiva do colega de trabalho, raiva do amigo de ministério, raiva do amigo de faculdade, raiva, rancor, ressentimento, coisas ruins que a gente muitas vezes mascara. Chega a pessoa, a gente dá aquele sorrisinho amarelo, ai, como você está linda, ou como está lindo, e a gente sabe que por dentro não gosta daquela pessoa. Mas Deus sabe o que a gente está fazendo. E essas coisas que a gente tem que mudar na nossa vida cristã, para apontar de fato para Cristo. Tem muita coisa que nós mascaramos. A Covid acabou, mas a gente ainda continua usando a máscara. E como cristão dos últimos tempos, porque está aí, gente, os últimos tempos serão os remanescentes. A Bíblia fala, já lá no início, dos remanescentes que estarão no final. Não serão muitos, mas vai ter um povo firme em Deus. Vai ter um povo que não vai retroceder. E Deus está falando para nós nessa noite, que é noite da gente rever o nosso interior. A nossa conduta. E sabe, às vezes a gente pode estar precisando para tudo isso, de tomar um remedinho mesmo. Um remedinho que vem lá do alto. Um remedinho, um xarope, um comprimido, um soro, chamado mansidão. Conhece a mansidão? O domínio próprio. Porque se eu tenho domínio próprio, eu não vou entrar em coisas que podem me trazer uma destruição, que pode acabar com a minha família, que pode acabar com o meu espiritual, com o meu emocional. Se eu tenho mansidão, eu vou saber lidar melhor com a situação. De repente, nós estamos precisando também de um soro nessa sonda, Senhor, do caráter do céu. Porque o que mais nós temos visto aí é a falta de caráter no meio do povo de Deus. E uma coisa que essa igreja preza, e a gente fala para todos que entram aqui, é do caráter tratado, do caráter moldado. A manifestação do Espírito Santo é muito bom, rodar, falar em línguas, sapatear, andar pela igreja, nós temos liberdade. Mas a maior evidência do Espírito Santo na vida da pessoa é o caráter dela tratado. É o caráter limpo diante de Deus. Então, nessa noite, a gente tem que saber como cristão que para o nosso caráter chegar a ter a cultura do céu sobre nós, a gente precisa vencer alguns impedimentos, porque as trevas trabalham para nos impedir, queridos. E trabalham muito, e são organizados. Trabalham para atrapalhar a nossa comunhão com Deus. Trabalham para não deixar que aconteça o nosso processo de cura. E nós estamos aqui na igreja, todos nós, sem exceção, para sermos curados. Dia a dia a gente é curado pela palavra de Deus. E uma das coisas que é impedimento para você avançar é a preguiça. A preguiça é uma coisa que nos paralisa, nos prende. A gente pode fazer, mas não quer fazer porque está preguiçoso. O orgulho nos paralisa, não deixa a gente ser curado totalmente, atrapalha a cura, atrapalha. Nós precisamos vencer isso em oração. A falta de fé. A falta de fé. Ouvimos a palavra, mas parece que não ouviu nada. A falta de fé. E a fé vem por ouvir a mensagem de Deus, a palavra de Deus. Cada dia a gente vai ficando mais cheio de fé, ouvindo a mensagem de Deus, não é ouvindo os noticiários. Fica ouvindo só baboseira,
Fica ouvindo esses coaching aí que não prega a palavra de Deus verdadeiramente, mas só traz um paliativo para a tua alma, para ver para onde vai. Logo, logo esfria. Porque não é assim. No reino de Deus também é muito organizado. E eu preciso ter fé. Só que ainda junto com a fé, Deus me pede para tomar posição. Eu preciso tomar posição em muita coisa na minha vida. Todos nós precisamos. Todos nós, sem exceção, nós precisamos de posicionamento. E não é ser reposicionado, como tem pastor aí que fica falando, reposiciona, reposiciona. Não, é posição mesmo, é ficar na posição. Não é toda hora você ser reposicionado na mesma coisa. Mas posição de fé, posição de homem e mulher de Deus, posição de crente de verdade. Porque você sabe que crente até o diabo é, né? Ele viu Deus. Ele estava com Deus, foi expulso de lá. Mas qual é a minha evidência de que eu sou crente verdadeiramente? Quando eu obedeço a palavra de Deus, quando eu tomo posição. E sabe uma coisa que nos impede também no nosso processo de cura? A falta de amar mais a Deus do que os prazeres do mundo. Hoje a gente está vendo uma geração que ama muito mais os prazeres do mundo. Prazeres. Quantos agora deixaram o culto para estarem na frente de séries? Prazer. Quantos agora deixaram o culto, não por enfermidade ou por qualquer outro problema familiar, que você atende a sua família e isso é legítimo. Mas quantos, se você pensar no planeta, nesse momento, faltou o amor a Deus, porque os prazeres do mundo seduziram muito mais do que estar na casa de Deus, do que ouvir a palavra de Deus. Ai, dá um sono no culto. Amar mais os prazeres que amar a Deus tem impedido muita gente de ser curada. Infelizmente, falo isso com tristeza. E o que é preciso então? É preciso querer. Eu estou dizendo isso para vocês nessa noite. O rei Davi, ele se posicionou e ele falou: sonda-me, Senhor. Eu preciso da tua sonda. Passa aqui com a tua sonda. Prova-me, dirige, corrige. Ele estava falando isso para Deus. Então a gente precisa querer ser curado. Senhor, eu quero ser curado. Eu quero tomar posição. Eu quero mudança para a minha vida. Eu quero encerrar essa palavra com uma palavra que está em Jeremias 17:10, onde Deus responde Davi. Davi pediu para ele sondar, não pediu? Sonda-me, Senhor. Olha o que Deus diz para o profeta Jeremias, em Jeremias 17:10. Eu sou o Senhor que sonda o coração. Olha ele respondendo. E examina a mente para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta. Deus está interessado na nossa posição e a nossa conduta? Mas o maior interessado somos nós mesmos. De acordo com as suas obras. Eu vou ler de novo, que isso é muito profundo, essa resposta de Deus. Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente para recompensar, bem recompensa, a cada um de acordo com a sua conduta e de acordo com as suas obras. Então vale a pena ter o interior tratado ou não? Deus respondeu aqui para o profeta. Profeta Jeremias, fala isso aqui para o meu povo. Abre a tua boca, profeta. Vai lá e fala que eu examino sim a mente, que eu sondo e que eu vou recompensar cada um pela sua posição de vida comigo. É isso que a palavra está dizendo. Conduta, posição, o que eu faço. Ah, mas Deus não liga para o que eu faço. Vai nessa. Está escrito aqui, ó. Eu me arrependo e está tudo bem. Enquanto dá tempo, sim. É noite de rever o nosso interior, igreja. E Deus está nos dando essa palavra porque a coisa está apertando. E vai apertar muito mais, porque isso é bíblico. Está escrito na palavra de Deus. Então, nessa noite eu quero te convidar a você pedir isso para o Senhor, para olhar para dentro de você, mas não deixar o Senhor fazer isso sozinho. Você também mergulhar no seu interior, olhar para dentro de si. Quero pedir para você ficar em pé nessa hora. Nós vamos orar. Se você puder curvar sua cabeça,
puder colocar uma das mãos sobre o coração, peça a Deus, feche seus olhos, entre nessa atmosfera agora, e nós vamos orar. Tem tantas coisas para a gente colocar diante do Senhor. A Isa vai começar ministrando, eu vou ler aqui para vocês o que nós vamos orar a Ele. Se você quiser repetir comigo: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Vamos adorar com essa canção e nós vamos orar. Nós vamos orar um pouco mais. Há coisas que nós precisamos entregar essa noite. Precisamos pedir para o Senhor sondar o nosso coração. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me. Repita comigo nessa noite, com seus olhos fechados, mas o coração aberto. O coração aberto para o Senhor sondar. Senhor, repita comigo: Senhor, tira os impedimentos do meu crescimento espiritual, da minha cura interior. Eu quero e preciso, Senhor, receber os seus cuidados. Passa com a tua sonda, com o seu remédio celestial, na área que eu necessito. Eu preciso, Senhor, da sua direção. Liberta a minha vida dos pecados ocultos. Inspeciona, Senhor, as caixas interiores. Lava o meu coração das motivações satânicas, da imoralidade sexual, da impureza, das ações indecentes, da idolatria, de feitiçarias, de inimizades, de brigas, ciúmes, inveja, oh Deus, ira, acessos de raiva, ambição egoísta, homicídio, desunião, divisão, bebedeiras, farras, orgias, gula, mentira, manipulação, fofoca, avareza, sensualidade, murmuração,
incredulidade, palavrões, malícia, adultério, roubo, preguiça, descuido com o corpo, sujeira, desorganização, jogos de azar e tudo, Senhor, que desagrada o teu coração. Em nome de Jesus, eu declaro o meu coração em tuas mãos, Senhor, e declaro sobre a minha vida limpeza celestial e o remédio que cura e uma vida posicionada na tua palavra. Sonda-me, Senhor. Sonda-me, Senhor. Que o Senhor abençoe. Que o Senhor nos fortaleça. Que o Senhor nos dirija. Que o Senhor nos mostre sempre a verdade e a vontade dele sobre nós. Que brilha à noite como fonte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Amém.